Hoje o assunto é depressão pós-parto. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista e obstetra. A depressão pós-parto é uma entidade clínica heterogênea que se refere a um episódio depressivo maior ou de intensidade grave a moderada, presente nos primeiros meses após o parto. A maior vulnerabilidade da mulher a sintomas e sinais depressivos durante aproximadamente 6 meses depois do nascimento. No Brasil, a prevalência de depressão pós-parto é de aproximadamente 20%. Ou seja, de cada 10 mulheres que tiveram parto, 2 têm diagnóstico de depressão pós-parto. Dentre os principais fatores de risco para depressão pós-parto, a gente precisa destacar a depressão na própria gravidez. De fato, 60% das mulheres com depressão pós-parto já tinham sinais da doença na própria gravidez. Outros fatores significativamente associados são cesárea de emergência, estresse constante no cuidado filial, manifestações psiquiátricas ansiosas pré-natais e suporte social inadequado. Em mulheres com histórico de depressão pós-parto, há 25% de risco de recorrência nas gestações posteriores. A depressão pós-parto pode influenciar negativamente o relacionamento entre a mãe e o filho ao comprometer a capacidade da criação de vínculos saudáveis e estáveis. Pode ocorrer danos ao desenvolvimento psicomotor e da linguagem e, consequentemente, prejuízos cognitivos e sociais relevantes. A depressão pós-parto pode dificultar que a mulher interprete adequadamente os comportamentos da criança, o que favorece que esta, ao longo do tempo, apresente respostas mal adaptativas, tornando-se isolada ou inquieta ou manifestando-se distúrbios alimentares ou do sono. Podem ocorrer reduções na frequência, duração e qualidade da amamentação. Algumas mães passam a temer, evitar ou suspender as mamadas, aumentando os riscos ao desenvolvimento físico e psíquico da criança. Adolescentes e adultos cujas mães apresentaram depressão pós-parto demonstraram maior risco para doenças psiquiátricas. Somente 14% das mulheres com depressão pós-parto receberam algum tipo de tratamento de acordo com um estudo americano. Quase 80% das mulheres que apresentavam depressão não foram diagnosticadas. Assim, os pesquisadores têm apontado uma necessidade para o rastreamento de rotina para a depressão pós-parto. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre o tratamento, deixa um like nesse vídeo e segue o meu canal para você saber quando eu lançar novos vídeos sobre saúde da mulher. Com relação ao tratamento e a decisão de amamentar, também requer uma análise cuidadosa da gravidade e da instabilidade do humor e do possível comprometimento do juízo da mãe. A amamentação pode causar privação de sono na mãe, que é um fator de risco importante para precipitar ou exacerbar manifestações psíquicas graves. Portanto, a amamentação e suas rotinas devem ser muito bem ponderadas e conduzidas diante de um caso de uma mãe com particularidades psiquiátricas. Assim, em conjunto com a paciente e familiares, podem ser consideradas determinadas medidas destinadas a minimizar a interrupção do sono, incluindo auxílio para os cuidados noturnos da criança. Durante o pós-natal, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal apresentam resultados favoráveis em estudos para tratar a depressão. São tratamentos geralmente indicados como o uso de apenas um remédio, nos casos de intensidade leve a moderada, ou em associação com as medicações, no caso de intensidades moderada a grave. A respeito da eficácia dos antidepressivos na depressão pós-parto, uma revisão sistemática mostrou que os resultados foram melhores no grupo de mulheres que utilizou o antidepressivo. A maioria dos estudos a respeito da segurança do antidepressivo durante a lactação é de relato de casos e série de casos, ou seja, tem um embasamento que não é muito forte. De modo geral, a exposição a antidepressivos maternos em lactentes é 5 vezes menor em comparação com uma exposição intrauterina. A maioria dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e dos inibidores de recaptação de serotonina
que é transferida para o leite é considerada por especialistas como um perfil de segurança mais favorável. A fluoxetina e o escitalopram têm sido bem tolerados pelos lactantes, demonstrando associação e sinais adversos em 4 a 5% dos casos, nos quais predominam manifestações breves de irritabilidade. Estudos recentes constataram que o uso materno de sertralina e de paroxetina estavam associados a manifestações adversas em 13 e 11% dos lactentes, respectivamente. E os principais sinais foram insônia, inquietude motora e irritabilidade. Portanto, não há um depressivo materno livre de riscos para a criança durante a lactação. Com o objetivo de reduzir a exposição da criança a medicamentos, ainda não está clara a evidência de benefícios devido ao descarte de leite materno em picos séricos estimados de antidepressivo ou em função de amamentação ou retirada de leite imediatamente após a ingestão de antidepressivos. Apesar da variabilidade entre os antidepressivos com relação à passagem para o leite materno e os seus níveis em lactentes, a substituição de medicamento em função da lactação deve ser ponderada, considerando também a efetividade dele para determinada paciente durante a gravidez ou antes. Enfim, antes do período pós-parto, deve haver um diálogo claro e esclarecimentos médicos pertinentes para a gestante que apresenta manifestações depressivas, para a gestante que já apresentou previamente e também para a gestante que está em uso de medicamento antidepressivo, pois há um risco aumentado de depressão pós-parto para essas mulheres. Além disso, não há um antidepressivo único que possa ser considerada a melhor opção para todas as pacientes com depressão pós-parto. Assim, recomenda-se sempre uma conduta individualizada proveniente da análise minuciosa da particularidade de cada caso e do discernimento rigoroso das melhores evidências disponíveis. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a depressão pós-parto.